Então, como é que se acompanha uma carteira de fundos imobiliários? Realmente é uma pergunta bem complexa até. Porque você fica sempre no fio da navalha, né? Se você tem uma carteira muito pequena, há quem diga que você tem que acompanhar muito, porque você tem lá 5 fundos, então você tem que estar muito próximo dos 5 fundos que você tem. Há pessoas que digam, não, então eu vou ter uma carteira com 25, 30 fundos. Aí o problema é outro, né? Fala, poxa, eu não vou dar conta de acompanhar 25, 30 fundos. E aí você incorre num problema gravíssimo, que aí você vai se esconder atrás da diversificação. Então, pelo fato de você ter 30 fundos e lá, um pouquinho lá, um percentualzinho pequeno, 3%, 3 e poucos por cento em cada um, então se um deles deixar de existir, não vai nem me machucar o patrimônio. Então você está se escondendo atrás da diversificação. Então aí você fica no famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou seja, como que eu vou agora resolver essa equação? Por isso que eu sei que às vezes sou uma voz sozinha nisso daí, mas acho que não, acho que hoje muita gente já está pensando dessa forma, sou um defensor dos fundos grandes. Mas não grandes como são hoje, muito maiores do que deveriam ser hoje. Eu acho que hoje nós temos um problema, porque os fundos grandes nossos, eles não são tão grandes assim. Eles são muito pequenos quando a gente olha o mercado mais maduro como o mercado americano. Então a gente está numa fase de transição, onde ainda se discute se é melhor ter um fundo com 1 imóvel ou com 10. Então ainda há margem para discussão. Mas escreva o que eu estou te falando. Daqui uma década, 2, não sei. A gente está simplesmente escrevendo um capítulo dessa história, né? A gente está aqui passando por um capítulo da história, mas daqui 2 décadas que seja, eu acredito que nós vamos ter fundos com 100, 200, 300 imóveis. Aí você vai ver que essa discussão não vai existir mais. E aí você ter uma carteira numericamente pequena já não vai ser mais tanto problema. Porque aí você vai escolher 1 ou 2 que você julga melhor de shoppings, 1 ou 2 que você julga melhor de galpões, 1 ou 2 que você julga melhor de lajes. E aí, automaticamente você vai estar se diversificando, porque você vai buscar aqueles que você se identificou mais com o gestor, com o perfil do gestor, com a forma como você foi atendida, né? A gente tem sempre que lembrar, pessoal, que numa loja de um simples shopping center, você tem uma infinidade de possibilidades para comprar roupas, para comprar calçados, para comprar algum alimento, alguma coisa, e você vai se identificando com aquelas que você gosta do atendimento, daquela que você sempre tem alguma coisa a mais. O bom dia que a pessoa te dá faz a diferença de você escolher. Então, a diferença começa a ficar mais no detalhe. E eu acho que a indústria de fundos imobiliários vai caminhar para isso em algum momento. Então, eu tenho que defender o crescimento da indústria por acreditar que a dificuldade que vocês têm de, às vezes, controlar ou acompanhar uma carteira é muito complexa. A gente faz aqui na Suno um trabalho bem de formiguinha mesmo, bem minucioso, de tentar fazer com que, mesmo você tendo a sua profissão, o seu trabalho, você consiga minimamente dedicar ali, que seja 30 minutos, 1 hora por semana, para acompanhar o que está acontecendo na indústria de fundos imobiliários. Então, é um trabalho que visa justamente diminuir o seu tempo, tendo que fazer leituras de todos os relatórios gerenciais ou eventuais prospectos e regulamentos, para que, sinteticamente, você possa absorver as informações. Lembrando que aí que entra o processo de educação. A gente está simplificando para você, a gente está criando o atalho, mas a gente incentiva que você acompanhe também e debata. E não simplesmente aceite a informação. Participe das lives, questione, comente nos vídeos, ligue, mande e-mail. Questionar faz parte do processo de educação. Tentar entender o racional que há por detrás de tudo é fundamental. Ter senso crítico. O processo de educação vai além de simplesmente te ensinar uma coisa. Vai entender o porquê que você está calculando aquilo, né? Quando você pega uma fórmula matemática, às vezes aquela equação mínima lá, né? A teoria da relatividade, tudo lá que o Einstein chegou. O legal é quando você entende como que ele chegou naquilo. A fórmula é só uma consequência de todo o fato. Então, acho que escolher um fundo imobiliário vai nessa linha. Então, você tem todo o teu estudo que você faz, mas a consequência, o resultado é sempre seu. É importante você saber que ter 5 fundos ou ter 30 é igualmente grave quando você não tem um conhecimento mínimo necessário para saber o que você está fazendo. Então, não tem resposta. 5, 20, 30, 40, não tem número mágico, não tem alguma coisa que vai te salvar ou não. Da mesma forma que você diversifica para se proteger, você pode se diversificar seletivamente, procurar escolher os melhores.
Um time de futebol, quando vai participar de uma Copa do Mundo, ele não monta uma seleção? Ele testa jogadores no meio do caminho, né? Ele testa, ele escolhe, mas no fim sempre sobra uma seleção, que é aquela que vai disputar o campeonato. Então é isso que você tem que procurar fazer para os seus fundos, testá-los, mas sempre tentar selecionar aqueles que você acha melhor.